Oi, galera, como é que vocês estão? Estão morrendo de saudade de mim? Fala. Então, olha só, eu vou dar o gabarito de vocês da apostila 3, tá? Porque essa semana a gente já vai começar a apostila 4. Então, olha só, na primeira aula, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês teriam que fazer essa atividade. Você lembra que eu passei esse mapa para vocês no privado? Então, qual é a resposta? Observe os mapas a seguir sobre a Europa antes e depois da Primeira Guerra. Qual a diferença que você observa entre os mapas? Eu queria só que vocês percebessem o seguinte, que antes da Primeira Guerra você tinha grandes impérios, estão vendo? Depois da Primeira Guerra, esses grandes impérios se fragmentaram em vários países. Era só vocês terem percebido isso no mapa. Que antes da guerra vocês tinham poucos países, né, com grandes impérios na Europa, e após a Primeira Guerra, esses impérios acabaram, que eles perderam a guerra, né, o Império Russo, o que saiu da guerra pela Revolução Russa, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. Então, esses impérios eles acabaram e formaram-se vários países. Era isso que eu queria que você percebesse nessa primeira atividade. Então, vamos agora para a segunda atividade, que é sobre a crise de 29 e tudo mais. Atividade 2. Observe o gráfico, e errei aqui, hein? Observe o gráfico a seguir e explique o aumento do desemprego nos Estados Unidos no final dos anos 20 e início dos anos 30, que é a crise de 29. Eu quero que vocês me expliquem a crise de 29. Falar sobre a ideia da superprodução nos Estados Unidos, a reestruturação da Europa, que a Europa voltou a produzir. E como a Europa voltou a produzir, ela comprava menos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos produzia muito, porque ele continuou produzindo na mesma quantidade de antes, que era a época da guerra, que os países estavam todos na indústria bélica, indústria voltada para a guerra. Eles continuaram produzindo da mesma forma. O que ocorre? Os países da Europa acabou a guerra, eles voltaram a produzir e já não estavam comprando com a mesma quantidade. E aí o que ocorre? Tinha muito produto nos Estados Unidos e poucos compradores. Por isso é chamado de crise de superprodução, a crise de 29. Era só você ter percebido isso, tá ok? E a outra questão, que é sobre o crescimento do nazifascismo, você tem a questão 3. Você já deve ter ouvido falar sobre o nazismo, né? Então você vai perguntar: por que você acha que as pessoas continuavam defendendo essas ideias, né? E qual é a sua opinião? Essa aqui é uma resposta muito pessoal, que é vocês entenderem, porque isso é uma questão, né? Que a gente vê vários filmes sobre o nazismo e tudo mais, e fica pensando, nossa, como que as pessoas, né, seguiram Hitler? Como que as pessoas não fizeram nada para impedir que 6 milhões de judeus, por exemplo, que pessoas fossem mortas? E aí é pensar que ainda hoje tem pessoas no mundo, inclusive no Brasil, que defendem essas ideias. Então é uma resposta pessoal que eu queria que vocês pensassem. Por que vocês acham que essas pessoas continuam até hoje, estavam na Alemanha e continuam até hoje, no Brasil, por exemplo, defendendo essas ideias nazifascistas? Entendeu? É só isso que era para fazer. Beijo, amores!